Para jovens empreendedores do Brasil, nesse ano agora atual de 2026. Agora é um cenário de muitas incertezas, vem a eleição presidencial agora esse ano, no mês de outubro, se eu não me engano. Ahn, Riscos de todos os lados, no caso eu digo de todos os candidatos políticos, que tem maior probabilidade de vencer, ou seja, os homens mais fortes. Risco de todos os dois lados, em diversas coisas. É, Bom, não tem como depositar confiança ali. Pelo menos nisso que eu digo, não estou falando em questão de mentalidade, cultura, mas sim eu digo no quesito de mercado, dados de mercado. E quando eu falo nisso, estou falando óbvio, da economia brasileira, para onde que é o norte, que é onde para isso mostra para onde a nação está indo, se ela vai crescer mais ou se ela vai ter não vai ter progresso, se ela não vai crescer. E em todos os ângulos há riscos nisso. Infelizmente, muitos riscos. Sempre tem riscos, mas no que eu digo é que há muitos pontos negativos em todos os dois lados. Infelizmente. E então tá difícil, porque agora o atual cenário do Brasil, com essa alta taxa de juros, com inflação subindo cada vez mais, isso deixa o país cada vez menos viável para se ter investimentos, por mais que ele ultimamente tenha chamado bastante atenção do, enfim, dos americanos, etc., de fora, atenção dos de fora. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, não se deixe se corroer por informações. Não cria ansiedade, porque ela não produz nada, ela não frutifica nada. Uma coisa é você pensar, outra coisa é o seu cérebro ser um preguiçoso e começar a te dar justificativas, e outra é a ansiedade. Ansiedade não é pensar, e também ansiedade não é pensar, e a outra opção também não é pensar. Pensar é você fazer questionamentos e criar um raciocínio abaixo disso para você, enfim, adquirir tal dado, produzir tal dado, tal número. Isso é pensar. Você pensa para isso. Você não vai pensar, você não vai fazer perguntas para não criar um raciocínio. Raciocínio é lógica, é você conectar um ponto com o outro. E para isso, para você fazer isso, demanda pensar, demanda questionar. Mas o que eu quero dizer é que não se deixe se corroer por informações. Se você tem celular, qualquer tipo de eletrônico, você tem, porque senão você não estaria vendo esse vídeo. Meu, deleta a rede social. Não estou dizendo para você parar de usar redes sociais. Jamais. Aliás, isso ali é um canal de vendas e por mais que tenha alta concorrência ali e tenha e óbvio, ali vai se aumentar no médio e longo prazo os custos de, de tráfego e, consequentemente, também o custo de CAC, que é o custo por aquisição, vai aumentar no médio e longo prazo. Por mais que isso aconteça, ainda assim é um excelente canal de vendas e vai continuar sendo do mesmo jeito, por mais que encareça. Inclusive, você tem que se preparar para esse encarecimento, porque realmente já subiu, vai subir mais, a demanda é subir porque grande parte das empresas estão ali e vai atrair cada vez mais investimentos ali para dentro para se estar capturando o público, porque a maior parte das pessoas estão dentro dessa coisa chamada rede social. A maioria está no WhatsApp, a maioria está no Instagram, a maioria está no Facebook. E onde tem maior quantidade de pessoas, onde tem maior quantidade de pessoas concentrada, isso atrai empresas para aparecer propaganda delas ali, anúncios ali. E quanto mais empresas estiverem ali, mais vai subir os custos de para você publicar o seu anúncio ali. Publicar o seu anúncio ali.
Isso vai encarecer o seu tráfego, isso vai encarecer o seu custo por clique, o seu custo por lead, o seu custo por cliente, e isso vai abaixar sua margem de lucro. E isso, então, muita gente vai falar, vai aumentar 2, R$ 1, não vai fazer nenhuma diferença. Na verdade, isso faz muita diferença, porque quando você faz uma medição de números do que você produziu, por exemplo, no ano inteiro, você comparando com o custo anterior, que era menor, com o custo de agora, que é maior, isso faz muita diferença. Muita diferença. Depende do volume que você produziu, claro. Então, isso pode fazer uma diferença de R$ 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. E é dinheiro, meu. Você está perdendo dinheiro. Quanto mais custos, menos dinheiro você vai ter. Menos lucro você vai estar produzindo na sua companhia. E a demanda é que os custos aumentem. Então, a minha recomendação é você se preparar para isso. Como? Achar o máximo de canais de vendas onde você tem um custo menor possível. Um custo menor possível. Esse é o objetivo. E claro, o que é totalmente possível, mas também depende muito do seu modelo de negócio, o modo que você gera valor, o modo que você vende, o modo que você apresenta o seu produto para o cliente, que é o seu modelo de negócio, depende muito disso. Então, caso você encontre minha recomendação é um caso, você direto. Encontre um canal de vendas onde o custo por cliente, o custo por cliente é zero. Zero. E de uma forma que muitos chamam de viral. Uma forma viral. O que eu quero dizer com uma forma viral? É uma forma, não uma forma de você adquirir muitas visualizações ali como num vídeo, seja num curto, médio prazo, não é algo diferente. O que eu quero dizer viral, que é o que muitos chamam, eu não chamo desse jeito, mas o que muitos chamam, que é o que a maioria ouve dizer, que no caso é a palavra viral, é no quesito de uma pessoa indicar para outra. Isso é viral. Uma pessoa indica para outra, que essa pessoa indica para outra, que essa pessoa indica para outra. Muitos vão chamar de viralização, outros de pirâmide, não sei. Mas é isso que eu estou dizendo. Você encontrar um canal de vendas onde o custo por cliente é zero e onde você tem viralização. Onde você consegue ter mais clientes através desse cliente em específico. E isso no caso, depende muito do seu modelo de negócio, isso também depende muito também do seu público, do seu mercado. Depende muito. Por quê? Tem mercados, no caso, sendo mais direto, tem públicos que eles são mais quentes em relação a indicações. E tem outros públicos que são mais frios na questão de indicações. Então eles são mais difíceis. Eu não sei se tem um público em específico que não indica. Eu, particularmente, eu acho muito difícil. Eu não tenho nenhum dado em relação a isso, na questão de ter algum público que não indica. Não tenho nenhum dado, eu admito. Mas, por exemplo, no meu negócio, o meu público, ele é um público extremamente quente. Extremamente quente. Até porque quando o meu público ele é muito emocional, ele é muito sensível. Até porque qualquer lugar que você olha, você vai ver o meu mercado. Então, quando você olha para alguém, o meu público, no caso, o meu cliente, o meu potencial cliente, quando ele olha para um cliente meu, ou um outro potencial cliente que utiliza produtos semelhantes aos meus, ele já cria desejo, ele já tem percepção de valor. Então o meu público ele é muito quente, ele é muito emocional, ele é muito impulsivo. Ele tem alta porcentagem de indicação naturalmente. E há outros que são o contrário. Há outros que são meio médios. Então depende muito. Então depende do modelo de negócio, depende do seu público, depende do seu público. Você tem que medir esses dados, você tem que adquirir esses dados, você tem que fazer testes.
Se você não consegue adquirir esses dados por meio de pesquisas, adquire por meio da prática. Mas se você consegue adquirir esses dados por meio de pesquisas ou consulta em relação com outras pessoas, consultas com outras pessoas, com a sua rede de contatos, etc., consulte-a, faça testes, adquira dados. Quanto mais dados você adquirir, melhor. Porém, é aí que eu entro. Não confunda isso com acúmulo de alta informação. Não confunda isso. Por que eu digo para você não confundir essa adquirição de dados estrategicamente com esse acúmulo de informações em um nível extremo? Porque uma coisa é você olhar. É difícil, porque, como eu disse, é um cenário de muita incerteza, então é muito estudo, é muita análise. Um tempo atrás, minha cabeça começou a doer por conta disso, também por erro meu, porque eu estava fazendo muita coisa desnecessária, eu estava colocando coisas que não eram prioritárias acima das minhas prioridades e nisso eu estava acumulando muita informação. Isso já faz algum tempo, mas eu estava fazendo isso, era um erro. E o que eu quero dizer? Não se embole nessas informações, por exemplo, de eleições, política, geopolítica principalmente. Minha cabeça um tempo atrás estava doendo por conta disso, era um erro terrível que eu tinha cometido. Por exemplo, eu acordava todo dia, eu já pegava o celular para olhar o quê? Videozinho no TikTok? Não tenho essas porcarias. Eu já tenho mais de um ano, graças a Deus, tem mais de um ano que eu não mexo com isso. Eu só uso para produção, porque para mim hoje não faz sentido, é uma perda de tempo. Não faz sentido para mim hoje. No caso, eu só uso para produção mesmo. Assim como eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, no YouTube. Mas no que eu quero dizer, eu não pegava para isso. Eu pegava para ficar vendo noticiário. Eu ficava lendo noticiário. Aí você fala, mas você tá lendo, é algo bom, mas é informação, meu. O hábito de leitura, ele é bom. Mas quando você lê demais num nível extremo, se adquirindo muitas informações que para você no momento não é prioridade, não são inúteis, é algo que você vai acumular que você vai perder tempo com isso, vai perder energia com isso e você vai desgastar a sua carne com isso. No quesito daquilo que está escrito lá em Eclesiastes, se eu não me engano, que é no quesito de você, se você estuda muito, você seca a sua carne. É isso que eu estou dizendo. Então, não faz esse acúmulo de informações. Deixa isso quieto. Foca no seu negócio. Você tem que pensar no seu negócio. Você tem que pensar algumas coisas, como qual é a situação atual do meu negócio, para onde que eu quero levar ele, como eu posso levar, quais são os riscos atuais, quais são as opções que eu tenho, ou seja, quais decisões eu posso tomar, as melhores decisões para eu tomar e qual é a melhor. E como eu posso segmentar isso para eu saber qual é a melhor decisão a tomar. E aí sim, você vai fazer uma breve análise, um breve estudo para você segmentar melhor, para você estudar melhor segmentadamente, para você adquirir os dados necessários. Não adquirir dados desnecessários de fora. Esquece isso. É o maior erro que você pode cometer. É o maior erro que você pode cometer. Então, principalmente um erro que muito frequente hoje, não só hoje, mas de muito tempo atrás, querer cuidar da vida das outras pessoas. Esquece isso, cuida da sua vida. Cuide-se, olhe para si. Porque se você ficar olhando para os outros, você não vai cuidar de si. E assim você não vai ter nada para cuidar dos outros. Então olhe para si, para cuidar de si, para através de si cuidar dos outros. O que eu quero dizer com isso? Cuide-se e gere valor. Ponto. Então olha para o seu negócio. O que pode impactá-lo? Pense no o que pode impactar o seu negócio hoje, quais opções você tem e qual é a melhor decisão para você tomar. Você vai ter que entrar numa análise, num estudo, para você segmentar, para você fazer uma optimização
e ver o que é funcional, o que é infuncional. Nisso você vai estar validando e invalidando. Nisso vai demandar também testes. Quanto menos testes necessários, melhor. Por quê? É aquela frase, tempo é dinheiro. Isso não é mentira. Nos negócios que eu estou dizendo. Por que eu digo isso? Vamos lá. Quando você tem um teste, depende muito do seu modelo de negócio, depende muito do teste que você vai fazer, depende, eu sei, depende. Mas eu vou fazer um breve exemplo. Você tem que fazer um teste e você vai investir tal quantidade de dinheiro. Isso vai demandar tal quantidade de tempo para você ter um equilíbrio ali, para você adquirir os dados completos que você precisa. Se você tivesse mais dinheiro, você conseguiria fazer isso aqui mais rápido, do mesmo modo. Ou seja, adquirir os dados completos de um modo mais rápido. Isso é tempo. E, consequentemente, isso vai te trazer mais resultados mais rápido. E esse é o foco. Pelo menos esse é o meu foco e eu acho que isso é o foco de todo empreendedor. Quer ter resultado rápido. Não de modo com pressa, desorganizado, mas acelerado. Toda uma organização acelerado. É testar rápido, validar rápido, ver o que funciona, ver o que não funciona, fazer segmentação e tornar o negócio eficiente. Esse é o objetivo. Para conseguir a escalabilidade do negócio, conseguir crescer ele e manter ele, claro, em segurança. Que agora é um cenário de muita incerteza. Por quê? O dinheiro está migrando. O dinheiro está migrando de uma mão para outra mão. É provável que ele todo troque de mão? Não sei. Possivelmente não. É difícil. É muito difícil. Mas muito dinheiro dessa mão aqui está partindo para essa. E acaba que isso muda. Aqui, ó. Isso aqui muda um pouco o jogo. Assim como vem mudado há pelo menos... Bom, óbvio, isso foi uma construção de longo prazo. Porém, a bomba estourou. Os frutos estão sendo pelo menos mais visíveis para nós agora, de fora principalmente, agora, neste exato momento. Não só nesse exato momento. No caso do que eu quero dizer que está sendo mais visível para nós dentro desses 7, 5, 4 anos. Quem pegou isso desde lá de trás já aproveitou muito. Ainda dá. Como disse um investidor, o charuto está na ponta. O charuto começou a ser degustado há uns 5, 4 anos atrás e agora ele está na pontinha. Está na pontinha. Tem como degustar um pouco ainda. Mas no quesito que eu olho, eu não sou investidor atualmente, eu sou apenas empreendedor, então no que eu olho atualmente é apenas o meu negócio, não os meus investimentos. Óbvio, tem que ter uma preparação para isso, etc. Com certeza, todos devem ter, todos. Nisso que eu falo todos é em geral, não é só o empreendedor, o pedreiro, é o senhorzinho da padaria, é a faxineira, enfim, todos devem ter uma preparação para isso. Mas também o Brasil, pô, na maioria, é difícil ver, infelizmente, isso é algo triste. É difícil ver um pedreiro, uma faxineira, etc., cuidando do seu dinheiro, fazendo ele crescer, investindo ele, pensando no longo prazo. É difícil ver, é difícil. Infelizmente, é muito difícil ver. Isso vai mudar, eu tenho certeza disso, isso vai mudar no nosso país no longo prazo, mas isso não é assunto para agora. No quesito que eu estou dizendo é preparação. Isso que eu quero dizer, preparação. Faça o que você tem que fazer, não acumule informações, mas adquira dados estrategicamente de modo eficiente e faça o seu trabalho. Mantenha-se seguro, gere valor, mantenha o seu negócio seguro, faça com que ele esteja em segurança. Por quê?
você pode investir tal dinheiro no seu negócio aqui no Brasil, ou você pode enviar ele para fora. Aí fica aquela dúvida, eu invisto isso aqui no Brasil agora devido a isso, ou eu invisto lá fora? Quais são as possibilidades? Qual é a chance disso aqui acontecer? Qual que é a chance disso aqui outro acontecer? Como eu posso me preparar para isso? Qual que vai ser meu plano para isso? Quais que são os riscos? Quais são as opções que eu tenho? Qual a melhor decisão para eu tomar? Qual decisão eu vou tomar aqui agora então? É questão disso. É questão disso. Porque realmente é um cenário, principalmente para o meu mercado, por exemplo, é um cenário bem difícil para o Brasil. Difícil para o meu negócio aqui no Brasil. Porque o meu mercado ele é muito sensível à economia. Ele é extremamente sensível. Você tem que olhar para isso tudo. Você tem que ver não só o que o seu público consome. A maioria dos empresários, uma grande parte, muitos empresários no caso falam assim, olha apenas para o público deles e vê o comportamento deles na questão do quesito de como eles compram, onde eles compram, o que eles compram e ponto. Mas não vem no quesito de por que eles parariam de comprar. Como e por que eles parariam de comprar. Você tem que olhar para isso também. Você tem que olhar não só pro porquê compra, mas você tem que olhar também pro porquê não compra. Não só você não tem que olhar só pro sim, mas também você tem que olhar pro não. Muitos ângulos, são muitos contextos, são muitas áreas. São muitas áreas. Então você não tem que olhar só pro que ele compra. Porque ele compra e como compra, onde compra. Mas no quesito do não também. Por quê? Não, Natan, eu quero vender meus produtos aqui e ficar tranquilo. Não. Qual que é mais benéfico? Pensa comigo, sempre pense nisso. Qual é mais benéfico e qual é mais maléfico? Quais são os benefícios e quais são os malefícios? Sempre, né, no quesito das opções que você tem em relação a todas as decisões, todas que você for tomar. Não só para o seu negócio, mas para a sua vida inteira, em todas as áreas da sua vida. É questão, quais são os benefícios, quais são os malefícios dessa opção, qual que vale mais a pena tomar, que vai ser a melhor decisão para você tomar, você vai tomar essa decisão. Aí no quesito de você querer não tomar essa decisão por medo, ansiedade, outra coisa, isso aí já é questão também emocional, você vai ter que tratar disso. Aí depende tudo depende de você, amigão, não depende do outro, depende de você. Agora, o que eu quero dizer com isso é qual é mais benéfico e qual é mais maléfico? Você olhar só o que o seu cliente compra, por que compra e onde compra? Ou também olhar só para isso é mais benéfico? Ou você olhar também o porquê ele não compra e como não compra é mais maléfico ou benéfico? Qual que é mais benéfico ou mais maléfico? Você vai olha só, a questão é muito simples. Você vai adquirir mais dados para o seu negócio para você conseguir ter mais eficiência nele. Com a opção 1 ou com a opção 2 que eu entreguei aqui? Olha, aqui você não vai ter visão para você transferir segurança para o seu negócio para ele se manter ativo. Já na segunda opção, pelo contrário, você vai adquirir dados para você manter o seu negócio ativo. Então é questão de eficiência, é questão de preparação. Muitos empresários têm essa questão de tem que arriscar, tarará, verdade. Tem que arriscar o tempo todo e tomando riscos nas costas. Quer dizer, nas costas não. Você tem que tomar risco direto no seu olho. Você tem que visualizar os riscos e você tem que estar consciente que nessa decisão que você vai tomar tem muitas possibilidades, tem essas tais possibilidades e essas são as chances. Em toda decisão você tem que visualizar os benefícios, os malefícios, os riscos. Todas. Senão não faz sentido você tomar uma decisão. A questão é que muitos, como eu, no passado, muitos olham
ficam com essa coisa emocional, tomam decisões emocionalmente, falam, ah, vai dar tudo certo, ah, isso daí vai dar certo, eu vou fazer o negócio prosperar, eu vou enriquecer, tarará, 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 fica falando esse montante de coisas e arrisca tudo, fala, ah, empresário toma risco, vou tomar risco aqui mesmo, é isso daí, tarará, toma decisões emocionais, dados, sem dado nenhum, sem motivo nenhum. Ele tem zero dados, ele tem zero motivos, ele não tem nada e toma decisões, assim como eu fazia no passado. Não toma decisões emocionalmente. Sempre tome decisões com base em dados, nunca com base em emoções. Nunca. Sempre vai ser um erro. É difícil fazer isso. Teve um tempo atrás que eu tinha muitas decisões para tomar, eu tinha muita coisa para pensar, eu tinha muito raciocínio para fazer, muita coisa para conectar, eu tinha muitas decisões a tomar. Porém, naquele momento, eu estava com raiva. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva e confuso por causa de algumas situações que eu criei há umas semanas atrás. E naquele mesmo instante eu percebi, eu tô com raiva. Eu sempre sou muito sensível em relação a sentimentos, eu consigo perceber facilmente quando eu tô tendo algum sentimento, etc. Então isso é uma grande vantagem, né? Isso não é ruim. Eu tenho certeza que se eu não tivesse isso, eu tomaria muitas decisões erradas. Então eu percebi que eu tava com raiva. E o meu cérebro, sempre quando eu estou com algum sentimento tomado por algum sentimento, no caso, sempre que eu estou com algum sentimento em algum momento, o meu cérebro é tomado e cria muitas imaginações, muita coisa devido a esse sentimento. Por exemplo, raiva. A raiva faz muito isso. Naquele momento eu percebi, eu sempre penso fora da minha própria cabeça. Eu sempre olho de fora pra dentro da minha cabeça e olho, eu tô com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não posso tomar decisão agora. Foi exatamente o que eu fiz. Eu tô com raiva, eu tenho muitas decisões pra tomar. E se eu começar a querer tomar essas decisões agora, nesse momento, eu vou ter pressa e eu vou tomar decisões erradas que eu não deveria tomar. Eu vou estar sendo um neném imaturo, mais do que eu já sou. Eu vou me manter quieto. Eu acho que eu permaneci durante 2 horas quieto. E eu fiz outras coisas que eu vi que a raiva não me atrapalharia. Que no caso seria estudo de algumas coisas e operação. No estudo e na operação eu não estava demandando, eu demandava adquirir dados e eu demandava fazer o trabalho que eu tinha que fazer. Então não demandava decisões em si, então não me atrapalharia. Eu pensei nisso antes, eu fiz e ocorreu tudo muito bem. Mas nas decisões que eu deveria tomar, eu deixei ali quietinha no canto, e depois que eu vi, agora tá tudo certo, passou um sentimento, mesmo que eu solucione o problema do porquê que eu fiquei com raiva, que eu tinha solucionado no mesmo instante, ainda assim, eu não sei porquê, eu continuei com um sentimento de raiva. Eu tava tranquilo, porque eu sabia o que era, eu sabia por que eu tinha gerado isso, tarará, tarará, tarará. Eu fiquei tranquilo e deixei de lado isso, fiquei ali com raiva e deixei as decisões de lado, fiquei fazendo o que eu deveria fazer, depois que eu percebi, opa, a raiva passou, então agora é hora de tomar decisões. Então a questão é essa, nunca tome decisões com base em emoções. Do mesmo modo, não, mas eu não tô com raiva, Nathan, não tô falando só disso. Sentimento não existe só sentimento de raiva, existe sentimento de quê? De ansiedade, existe um sentimento que, no caso, gera ansiedade, que eu digo. Um sentimento que gera ansiedade, existe um pico de alegria, que é o que muitos chamam de, por exemplo, de dopamina. Não é? Existe tudo isso, e tudo isso influencia nas suas decisões. Tudo isso, assim como no início. Eu olhava para as coisas e falava, isso daí mesmo, vou arriscar, tem que arriscar, vai dar tudo certo, sem dado nenhum. Eu não sabia qual que era o meu modelo de negócio, eu não sabia como que era o meu mercado, quais eram os dados atuais do meu mercado, o benchmark, que são as medidas de mercado, eu não sabia de nada.
Não sabia direito nem sequer os testes que eu ia fazer. Porém, eu lancei algumas coisas lá no ar e falei, vai dar tudo certo, é isso aí que eu vou fazer. Sabe o que eu fiz? Eu quebrei a empresa. Essa foi uma delas de muitas que eu quebrei. Ano passado, no ano de 2025, eu quebrei mais de 6 empresas. O mínimo foi 6. Não sei se foi mais de 6 ou 7, mas o mínimo foi 6. Ano passado eu quebrei mais de 6 empresas. 6 empresas. Maioria eu tomei decisões com base em emoções. Acredite, eu estou colhendo resultados muito diferentes. Hoje, esse ano, por eu estar fazendo isso. Bom, mas esse é meu recado. Teste rápido, valide rápido, veja o que funciona, o que não funciona, adquira dados e não acumule grande massa de informações. Esse é meu recado para os... não só para os jovens, mas para os empreendedores. Aí você pode falar, mas uma criança de 15 anos de idade, vou te ouvir para quê? Você pode me ouvir por quê? Porque eu não tô falando de algo que eu não sei, eu tô falando de algo que eu sei. Eu não tô falando aqui de qual o melhor negócio para você investir hoje, os melhores investimentos em ações. Eu não sei de nada de ações. Eu não conheço outros negócios. Eu não sei qual o melhor negócio para investir agora, além do meu que eu vejo que é muito bom. De acordo com os dados que eu adquiri, com o benchmark, etc. Eu não sei, então eu não vou te falar isso. Eu não sei qual as melhores ações, os melhores investimentos para você fazer agora. Eu não vou falar isso, eu não sei. Mas no quesito de como você pode tomar as melhores decisões, eu sei muito bem. Cometi muitos erros. Aprendi com eles e não estou os cometendo mais, graças a Deus. Eu tenho autoridade para falar isso então. É por isso que eu estou aqui na frente da câmera falando isso. Porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar qual negócio é o melhor para você investir hoje, qual o melhor país para você investir hoje. Eu não tenho zero disso. Tenho zero para falar em relação a isso. Não me pergunte, eu não sei. Eu digo com toda a clareza do mundo, eu não sei. Não sei. A questão que eu quero dizer é que eu falo daquilo que eu sei, meu. E todos deveriam fazer isso. Porque é ignorância consigo mesmo e com o próximo de você falar coisas de que você não sabe. Então, por isso, eu digo, fale do que você sabe. Fale daquilo que você tem experiência. Você adquiriu experiência em algo? Maravilha. Fale à vontade. Você sabe, você adquiriu a sabedoria daquilo. Enfim, então... é isso. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu queria trazer aqui. Que é para você tomar as melhores decisões, não fazer um acúmulo de informações, porque isso vai te atrapalhar muito. Principalmente agora em cenários de muita incerteza, ano de eleição, onde entra mais incertezas ainda para o país, etc. Bom, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado por quem assistiu e até a próxima. Nathan Taufner aqui.